E hoje nós vamos aprender sobre uma das práticas importantes da espiritualidade naciana que também deve ser colocada em prática pelos congregados marianos em conjunto com a regra de vida, de modo que isto colabore para o seu crescimento espiritual. E o tema é extraído dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Muito diferente do que muitos acreditam, os exercícios espirituais não são simplesmente um roteiro para retiro. Santo Inácio, ao criar os exercícios espirituais, também pensava no cotidiano daqueles que iam colocá-lo em prática. Então, há muitas dicas e conselhos dentro dos exercícios espirituais que devem ser levados para a vida e não colocados em prática somente num retiro inaciano em algum momento específico. E o assunto especificamente dessa formação são regras. E essas regras estão presentes nos exercícios espirituais, mas a gente não tem que entender como regras, como normas, mas como conselhos a serem adotados para que melhor a gente consiga compreender a nossa espiritualidade. Então, regras para sentir e conhecer as moções do espírito. Esta parte dos exercícios também são conhecidas como discernimento dos espíritos. E quando a gente ouve falar em discernimento dos espíritos, certamente muitos pensarão que tem a ver com necromancia ou algo do tipo, mas não é. É uma maneira de identificar aquilo que nos move a agir. Então ele coloca essas regras. Pois bem, apenas para delinear, Santo Inácio vai tratar dessas moções do espírito e ele vai falar de dois espíritos. Hoje em dia nós temos dificuldade para aceitar o dualismo, né? Não, existe uma cromaticidade de coisas, mas Santo Inácio ele é bem simples para que a gente não se enrole na nossa própria espiritualidade. Ele coloca dois espíritos, um espírito bom e um espírito mau. O espírito bom é tudo que é proveniente do Espírito Santo, de Deus, e o mau espírito é tudo que é proveniente das trevas, do demônio e de seus servos. Então, certamente a gente poderia resumir, fazendo de uma maneira bem simplista, e dizer o seguinte: veja, você deve aceitar o bom espírito e rejeitar o mal. Mas isso parece óbvio, né? Soa bastante óbvio. Então vamos adentrar no que diz Santo Inácio para que a gente consiga aplicar de fato isso à nossa vida. Ele coloca as regras e enumera elas. Primeira regra diz o seguinte: veja, as pessoas que estão indo de pecado em pecado mortal, né, o mau espírito age nelas. O mau espírito age propondo prazeres que são aparentes, sensíveis, para fazer com que cresça nessa pessoa o pecado, para que ela vire uma montanha de pecados, e anuindo a concupiscência da carne, ela vai aumentando tanto em quantidade quanto em intensidade seus vícios. E vícios aqui a gente fala de uma maneira mais ampla, não é simplesmente um vício de bebida, um vício de cigarro, mas como um vício de agir. E isso pode incluir a mais variada gama de maus hábitos que são adquiridos. Nesse caso, em que o mau espírito fica propondo esses prazeres e gera no ente, gera na pessoa essa propensão a cada vez mais pecar, o bom espírito também está presente. Então não há um retirar-se completamente de um na presença de outro. Então, enquanto o mau espírito age dessa forma, o bom espírito também age nessa pessoa que vai de pecado em pecado. E o que ele faz? Qual é o que se percebe do bom espírito nessa pessoa? É a consciência que, apelando à razão, ela começa a se remoer. Então, quando você está indo de pecado em pecado, a tua consciência te acusa e ela te remoe. Ela diz para você mesmo o quão ruim é aquele hábito que você está adquirindo do vício e do pecado. E ele coloca uma outra segunda categoria de pessoas na segunda regra. As pessoas
que já não estão mais de pecado mortal em pecado mortal, mas que já estão num processo de purificação. Nessa situação em que a pessoa já está num caminho de conversão, a ação dos espíritos é inversa. Então, enquanto aí o bom espírito vai dando ânimo e forças, vai trazendo as consolações da alma. Então, é ele que vai fazendo o estímulo quando a pessoa está num caminho de progresso espiritual. Enquanto o bom espírito vai fazendo esse trabalho, o mau espírito remói. Mas o apelo do mau espírito não é a consciência, não é a razão, mas a vontade. Então o mau espírito vai provocar a vontade. Se você está indo num caminho bom de oração, de meditação, de espiritualidade, o mau espírito vai falar, deixa disso. Para que você está perdendo tempo com isso? Daqui a pouco você volta para o pecado. Você não precisa disso. Você está gastando sua munição à toa. Fica na tranquilidade. Então o mau espírito ele vai também remoendo e provocando aquela pessoa que está num caminho de progresso. Há também um terceiro momento da alma, que é o momento em que há o consolo. Então a gente saiu da pessoa que vai de pecado em pecado, aquela pessoa que está buscando um progresso espiritual e aquela pessoa que chega à consolação. Embora esse não seja um último possível estágio. O que é a consolação espiritual? Quando na alma se produz uma moção interior, faz com que ela se mova de amor por Deus. E quando a pessoa se move de amor por Deus, ela automaticamente passa a ver toda a criatura sob a ótica divina. Então ela vai enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, por amar a Deus, ela vai passar a amar as coisas por amor de Deus. E há alguns efeitos que são sensíveis no momento de consolação, embora nem todos esses efeitos sensíveis estejam presentes no momento de consolação. Alguns exemplos disso são lágrimas, seja isto pela sede de Deus, ou pela contemplação da paixão, pela contemplação da cruz, ou outras coisas que tenham relação com Deus. Por exemplo, numa Santa Missa, quando se olha a elevação e aquilo o emociona, isto é um efeito sensível. É um efeito sensível da consolação espiritual. Embora, como eu disse, nem sempre ele está presente durante a consolação. Outra mudança sensível da consolação é um acréscimo nas virtudes. Então, a sua fé é reavivada, a sua esperança aumenta e você sente mais facilidade para amar. Contudo, o momento da consolação, e assim pode-se dizer de todos os outros momentos, ele não dura sempre. E pode haver, então, declínio da consolação, ou o seu exato oposto, que é a desolação espiritual. A desolação, ela pode ser definida como todo o contrário da consolação. A obscuridade da alma, perturbações, inclinações às coisas do mundo, como aquela sensação de que nada há acima da minha cabeça, um esmorecer da fé, uma perda de horizonte, o amor que vai se secando. E outra coisa muito característica da desolação é a tendência para preguiça, a tibieza, tristeza,
um sentimento de não pertença a Deus. Então isso tudo é característica da desolação. Então a gente tem esses 4 movimentos da alma e a gente tem a ação dos espíritos em cada uma delas. Então a gente tem a pessoa que vai de pecado em pecado, a pessoa que está no caminho de purificação, a pessoa que na graça ela é consolada e a pessoa que na graça é desolada. Ninguém aqui é desprovido da graça de Deus. Esta é adquirida por nós no batismo. Cristo pagou com o preço do seu sangue essa graça e ela está infusa em nós. Ela nos pertence a partir do momento em que recebemos as águas do batismo. Contudo, é de se observar que há estados diferentes de graça. A graça do batismo, ela é uma graça que imprime caráter. Ela nunca se aparta de nós. Contudo, pelo pecado, pela queda do pecado, no pecado mortal, no pecado venial, já vai manchando a sua alma, você perde aquela graça santificante que só é readquirida com o sacramento da penitência mediante um verdadeiro arrependimento e um propósito de conversão. Agora, Santo Inácio coloca uma 5ª regra. Ele dá um alerta àqueles que se encontram em momentos de desolação da alma. Em tempo de desolação, nunca faça uma mudança. Fique firme e constante em todos os propósitos e determinações que você já tinha no dia anterior à consolação, ao início da desolação. Ou seja, na consolação que antecedeu. Não mude nada. Se você fez planos na consolação, não mude. Prossiga. Se você fez propósitos na consolação, prossiga. Porque assim como na consolação, quem está guiando a nós é o bom espírito, ou seja, Deus, na desolação, quem nos dá conselho, quem nos guia, é o mau espírito. Então, quando a gente toma uma iniciativa, muda planos no momento de desolação, quem nos está orientando não é o bom espírito. E se não é o bom espírito a nos orientar, a gente não consegue acertar em nada. Então, fica aqui essa placa de aviso. Não mude seus planos de quando você estava consolado no momento da desolação. Comecei a fazer um curso, estou animado e aí te vem a desolação, vou desistir do curso. Não desista, siga adiante. Vou ser congregado mariano, sinto-me consolado. Vem a desolação, não quero mais ser congregado mariano. Insista. Não mude nenhuma das suas decisões enquanto esteve consolado no momento da desolação. 6ª regra. Devemos reagir com intensidade contra a desolação. É lógico. Isso parece difícil, porque quando estamos desolados, nos abate a preguiça, o cansaço, o tédio. Nós nos ensimesmamos. Então, nós não queremos fazer uma luta nesse momento. Mas Santo Inácio diz que aí sim deve-se reagir intensamente. Não tenho vontade de rezar porque estou desolado. Reze. Não tenho vontade de examinar minha consciência porque estou desolado. Examine. Isso é aquele dito agire contra. Vou agir contra a minha vontade. Por quê? Porque meu intelecto reconhece tal ato como bem. Eu vou agir contra a minha vontade. Vontade e intelecto são coisas distintas. Seu intelecto diz o que é bom. É aquele que retém os valores morais. Sabe perfeitamente o que é o bem. Mas a sua vontade é aquilo que o impele a fazer o mal.
Portanto, é justo para a nossa santificação agir contra a vontade. 7ª regra. Considere que durante esse período de desolação, Deus o colocou numa prova. Considere essa possibilidade. Porque você deve, por si, também fazer um esforço no sentido de resistir às agitações, às investidas, às tentações do inimigo. O auxílio divino, ele sempre permanece, como já dito. Mesmo que você não sinta, porque o Senhor pode ter lhe tirado o fervor. Aquele grande amor, aquela moção de lágrimas. Pode ter tirado todo o aspecto sensível da sua graça, mas ela permanece. E essa pequena graça que permanece como uma pequena fagulha, uma pequena chama, essa graça é suficiente para a sua salvação, se for necessário. Oitava regra. Aquele que está passando por desolação, ele deve trabalhar mais do que nunca para se manter paciente. E essa paciência não é uma paciência passiva. Não vou esperar simplesmente, vou esperar sem fazer nada, aqui de braços cruzados, porque isto vai passar de algum jeito, Deus vai mandar embora. Santo Inácio diz, seja paciente e pense que mais depressa você vai ser consolado, quanto com mais energia você se puser a lutar contra essa desolação. E aí a gente lembra a regra ali em cima, que é o quê? Não mude seus propósitos. Você vai sentir preguiça de rezar. Vai sentir distanciamento de Deus, um silêncio de Deus. Suas orações vão ser como que repetições vãs. Mas não pare com aquelas determinações que você tomou no momento em que Deus pousava a mão e te consolava. Nona regra. Santo Inácio coloca 3 causas como as principais para a desolação do ser humano. A primeira causa, e a mais corriqueira talvez, é o fato de que nós muitas vezes somos relaxados, preguiçosos. Nós somos negligentes com o nosso espírito. E eu não estou falando simplesmente de uma pessoa mundana, estou falando de uma pessoa católica, praticante. Quantas e quantas vezes, olhe você mesmo, negligenciou a sua espiritualidade? Pelas coisas simples, deixando de fazer as suas orações de manhã, as suas orações da noite, antes e depois de comer, voltando um pensamento a Deus em algum momento, rezando ângelos, assistindo devotamente à missa. Como nós nos relaxamos. Como nós negligenciamos. E por causa disso, por causa dessa nossa preguiça, negligência, aí a consolação se afasta. Neste caso, os principais culpados somos nós mesmos. Uma segunda causa, de acordo com Santo Inácio, é a vontade de Deus nos mostrar o quanto nós mesmos somos capazes e até onde nós conseguimos chegar pelas nossas forças, pela nossa vontade. E o quanto nós conseguimos nos alargar para servir, para amar, para louvar a Deus, sem que para isso seja necessário uma consolação, uma grande graça. Nós temos isso em nós. Nós devemos forçar a nossa vontade para isto. Devemos nos habituar.
Porque se nós apenas nos movermos em direção a Deus no momento de consolação, nós estamos perdidos. Devemos nos esforçar para isso. A terceira causa para que nós caiamos na desolação é o desejo de Deus nos informar, nos fazer vir ao conhecimento de que não depende de nós. Não depende de nós fazer vir uma moção de consolação, ou ir embora, ou de permanecer. Isso não depende de nós. Porque isso tudo, o próprio nome já diz, é graça de Deus. A consolação é graça. E Deus não é obrigado a dar-nos a sua graça. Então, a terceira causa é esse lembrete. Tudo é graça. Não há mérito em ser consolado. E a consolação não vem com hora marcada. A consolação, ela não é constante. Deus confere conforme a sua vontade. E não de acordo com a vontade ou o querer daquele que a está recebendo. E este é o momento para recordar que, veja, na desolação não estamos sós. Na desolação não estamos sós. Porém, ainda mais importante do que isso, diz a 10ª regra. Aquele que se encontra no momento de consolação deve se lembrar o fundo do poço a que pode atingir se estiver desconsolado. Recorde-se, sim, que desolado você não está sem a graça. Ela permanece de alguma forma. Mas recorde-se quando a graça transborda, quando tudo parece perfeito na sua alma, recorde-se da miséria a que ela chegou. E mais do que isso, tenha absoluta certeza no momento de consolação de que a desolação virá, ela virá novamente. Então aproveite a consolação para tomar forças para suportar a próxima desolação. A 11ª regra diz o seguinte: aquele que está consolado deve procurar humilhar-se e abater-se quanto puder. Isso não significa que eu vou pedir para que pisem na minha cara, ou que me batam, ou que me guspam. Não é isto. Mas lembrar-se o quão pequeno é. O que me torno sem a graça, sem o consolo. De onde vi? Vim de pecado em pecado. Passei por um árduo caminho de conversão. E aqui já conheço o que Deus pode fazer em minha vida. Mas também devo me lembrar daquilo que sou sem a consolação. E do quão baixo eu consigo chegar no momento de desolação. E da mesma forma, aquele que se encontra desolado, reforça, deve procurar lembrar-se que mesmo desolado, não está só. E que este átimo da graça que permanece em sua alma deve ser o suficiente para que você se reerga do buraco em que caiu. Duodécima regra. Santo Inácio, a partir desse momento, começa a colocar algumas histórias. A história que Santo Inácio coloca
para explicar essa regra é semelhante ao equilíbrio que existe em um casal, por exemplo. Ele fala sobre a mulher. Quando uma esposa encontra um marido que se sobrepõe a ela, pode ser um bruto, pode ser alguém que seja ríspido com maior frequência, essa mulher, ela se submete ao homem, porque sabe que ele é mais forte. E que se por algum acaso ela ousar levantar a voz, vai encontrar algum tipo de problema. E também lembra que se por algum acaso o homem, ao invés de se impor desta forma, for em tudo submisso, não tiver voz ativa para nada, a mulher também tem a capacidade de se sobrepor a ele. Santo Inácio cita esse exemplo do equilíbrio dentro de um matrimônio, para expor o seguinte: o inimigo é fraco ante a resistência e forte ante a condescendência. Quando o demônio vê uma alma que está fortalecida, ou seja, que se sobrepõe, que se impõe, uma alma forte, que se exercita, que reza, que conhece a si mesma, ele enfraquece. O demônio enfraquece diante de uma alma dessas e vai embora. Mas se a alma está fraca, como o homem que fica sem a voz ativa, a alma está enfraquecida, desguarnecida, ela se submete. Ela se submete. E o demônio ataca com tudo. A 13ª regra é dada como exemplo de um namorado, né, que conhece uma moça e vai pedir a mão da moça para os pais. Uma prática que está caindo em desuso, mas naquela época isso acontecia muito e a gente espera que se retome a prática. Então foi lá pedir a mão da moça aos pais. Fala, bom, aqui o negócio é o seguinte, estou pedindo aqui a mão da sua filha em namoro, as intenções para com ela são as melhores possíveis. Já imagina aquele pai bravo, né, lustrando o revólver enquanto fala, né? Então as intenções são boas, então tudo bem, então podem namorar. Então felizes partem os dois namorados e o namorado fala assim, olha, mas agora que a gente está namorando, nós podemos ir um pouco além, né? A gente pode avançar um pouco esse limite, né? De repente, porque eu tenho boas intenções para com você, então esse namorado começa a pensar maldade. E a filha, né? A namorada, o que ela faz? Ela fala, olha, nossa, ele está querendo meu mal. E ao invés de condescender com o namorado, o que ela faz? Vai até o pai e conta tudo. Ele tem más intenções para comigo. Certamente o pai vai dar uma coça no namorado e vai impedir que eles permaneçam juntos. Essa história, então, para mostrar que o inimigo quer fazer com que nós caiamos no erro em segredo. Mas ele fica dolorido quando a gente expõe a trama. E como é que nós expomos a trama do demônio? Quem é nessa história, se eu estou nas vezes da namorada, quem nessa história é o pai da namorada? É Deus mesmo. E como nós exporemos as tramas do demônio? No confessionário. No confessionário. A 14ª regra dá ainda um último exemplo. Quando o general deve avançar com sua tropa para conquistar um novo território desconhecido, esse general, ele começa a andar em volta, no entorno do território,
Suponhamos que seja um castelo, à maneira daqueles que se encontrava nos feudos medievais. Um castelo grande ao centro, várias casas acumuladas, umas ligadas às outras, e um grande muro em volta. Um muro, certamente, para proteger aquele feudo. E aí então, o general dá uma volta em todo aquele território, olha cada parte do muro e começa a identificar os locais mais suscetíveis a um possível ataque. Ora, então se todos moram na região norte, vou atacar pela região sul, que é desguarnecida. Começa a observar as circunstâncias deste enfraquecimento. Olha, se todos se reúnem na igreja do feudo ao meio-dia nada temos que se oponha à nossa invasão. E assim por diante. Esse general vai analisando as possibilidades para que, então, retornando a tropa, consiga conduzi-la até o lugar de maior suscetibilidade e realize um ataque de maior sucesso. Desta mesma forma, o inimigo combate. Ele ataca a parte mais fraca. Ele analisa todas as suas virtudes, as teologais, as cardeais, as morais, e ele identifica onde é mais fraco. E ali vai realizar o seu ataque. Cada um sabe aí de si a sua fraqueza. Esse ataque é feito onde você é mais vulnerável. Que é da concupiscência a parte mais vulnerável, isso é óbvio. Agora, em que aspecto de sua vida está essa vulnerabilidade? Está na sua sexualidade? Está no seu olhar? Está no seu falar? Está nos pensamentos que você sustenta? Isso tudo você só vai descobrir de uma forma: fazendo um exame de consciência. E é por isso que o congregado faz o exame de consciência todos os dias, para saber onde está mais vulnerável. Então, sabido o lugar onde há maior vulnerabilidade, óbvio, vai se reforçar a guarda neste local. Então, se você peca pelo olhar, você vai vigiar o seu olhar. Se você peca pelos pensamentos, você vai não se demorar nos pensamentos. Se você peca pela circunstância, estou aqui em determinado lugar onde me favorece um determinado pecado, evite-o. É por isso que a santidade, ela exige heroísmo. Então, a gente tem que consertar estes buracos no muro da nossa alma. Basicamente, então, é disto que se trata o discernimento das moções do Espírito.